Boa noite, amigos, muito bem-vindos. Começando com o livro Mantras de Vida de Loester. Não creio em fracassos. Tiro de tudo ensinamentos que me fazem engrandecer, como os grandes instrutores da humanidade. No Livro dos Espíritos, falando sobre a lei da liberdade, é a pergunta 829 que começa o item escravidão. É preciso lembrar que esse livro foi escrito numa época em que a escravidão era legalizada, né? Inclusive aqui no nosso país. Haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedades de outros homens? Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. E tem uma nota dizendo: é contrária à natureza, à lei humana, que consagra a escravidão, porque assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. É isso mesmo. E a gente, aos poucos, está evoluindo, né? No livro Obras Póstumas, onde tem praticamente uma biografia de Kardec, uma autobiografia, ele fala numa comunicação particular no dia 22 de dezembro de 1861, falando sobre o sucessor, meu sucessor. E Kardec diz: tendo uma conversação com os espíritos, levado a falar do meu sucessor na direção do espiritismo, formulei a seguinte questão. Entre os adeptos, muitos há que se preocupam com o que virá a ser do espiritismo depois de mim e perguntam quem lhe substituirá quando eu partir, uma vez que não se vê aparecer ninguém de modo notório para lhe tomar as rédeas. Respondo que não nutro a pretensão de ser indispensável, que Deus é extremamente sábio para não fazer que uma doutrina destinada a regenerar o mundo assente sobre a vida de um homem, que, ademais, sempre me avisaram que a minha tarefa é a de constituir a doutrina e que, para isso, será-me concedido tempo necessário. A do meu sucessor será, pois, mais fácil, porque já achará traçado o caminho, bastando que o siga. Entretanto, se os espíritos julgassem oportuno dizer-me a respeito alguma coisa de mais positivo, eu lhes ficaria muito grato. E o espírito responde: tudo isso é rigorosamente exato. Eis o que se nos permite dizer-te a mais. Tens razão em afirmar que não és indispensável. Só o és ao ver dos homens, porque era necessário que o trabalho de organização se concentrasse nas mãos de um só, para que houvesse unidade. Não o és, porém, aos olhos de Deus. Foste escolhido e por isso é que te vês só, mas não és, como aliás bem o sabes, a única entidade capaz de desempenhar essa missão. Se o seu desempenho se interrompesse por uma causa qualquer, não faltariam a Deus outros que o substituíssem. Assim, aconteça o que acontecer, o espiritismo não periclitará. Enquanto o trabalho de elaboração não estiver concluído, é, pois, necessário sejas o único em evidência. Fazia-se mister uma bandeira em torno da qual pudessem as gentes se agruparem. Era preciso que te considerassem indispensável para que a obra
que te sair das mãos tenha mais autoridade no presente e no futuro. Era preciso mesmo que temessem pelas consequências da sua partida. Se aquele que há de substituí-lo fosse designado de antemão, a obra ainda não acabada poderia sofrer entraves. Formar-se-iam contra você oposições suscitadas pelo ciúme. Discuti-lo-iam antes que ele desse provas de si. Os inimigos da doutrina procurariam barrar-lhe o caminho, resultando daí cismas e separações. Ele, portanto, se revelará quando chegar o momento. Sua tarefa será assim facilitada porque, como diz, o caminho estará todo traçado. Se ele daí se afastasse, perder-se-ia a si próprio, como já se perderam os que tenham querido atravessar-se na estrada. A referida tarefa, porém, será mais penosa noutro sentido, visto que ele terá de sustentar lutas mais rudes. A ti te incumbe o encargo da concepção, a ele o da execução, pelo que terá de ser homem de energia e de ação. Admire aqui a sabedoria de Deus na escolha de seus mandatários. Você possui as qualidades que eram necessárias ao trabalho que tem de realizar, porém não possui as que serão necessárias ao seu sucessor. Você precisa de calma, de tranquilidade, do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação. Ele precisará da força do capitão, que comanda um navio segundo as regras da ciência. Exonerado do trabalho de criação da obra, sob cujo peso teu corpo sucumbirá, ele terá mais liberdade para aplicar todas as suas faculdades ao desenvolvimento e à consolidação do edifício. Aí Kardec ainda pergunta: poderá me dizer se a escolha de meu sucessor já está feita? E eles respondem: está, sem o estar. Dado que o homem, dispondo de livre-arbítrio, pode no último momento recuar diante da tarefa que ele próprio elegeu. É também indispensável que dê provas de si, da capacidade de devotamento, de desinteresse e de abnegação. Se deixasse levar apenas pela ambição e pelo desejo de primar, seria certamente posto de lado. E uma última pergunta de Kardec. Frequentemente, se tem dito que muitos espíritos encarnariam para ajudar um movimento. E ele responde: sem dúvida, muitos espíritos terão essa missão, mas cada um na sua especialidade, para agir pela sua posição sobre tal ou tal parte na sociedade. Todos se revelarão por suas obras e nenhum por qualquer pretensão à supremacia. E assim vamos encerrando com a poesia do livro Trovas do Outro Mundo. Essa é de Chiquito de Moraes, Conclusões da Vida. Palavra descaridosa, espinho alargando a chaga. Frase que ajuda a viver, clarão que nunca se apaga. Preparo, trilha segura, da mínima descoberta. A sorte, oportunidade que encontrou a porta aberta. Onde estiveres, semeia socorro, bondade e luz. O próximo é a nossa ponte de ligação com Jesus.